Bem-vindos ao jornal. 5 pessoas morreram na sequência de um acidente registrado na manhã de hoje em Nampula. O acidente ocorreu a 30 km da cidade e envolveu uma carinha de transporte de passageiros que fazia o trajeto cidade de Nampula-Angoche. Segundo testemunhas, a carinha teria despistado, de seguida capotado, matando 4 pessoas. A quinta vítima morreu no Hospital Central de Nampula. A STV não conseguiu apurar o número exato de pessoas que seguiam na viatura. 5 pessoas morreram na sequência de um acidente registrado na manhã de hoje em Nampula. O acidente ocorreu a 30 km da cidade e envolveu uma carinha de transporte de passageiro que fazia o trajeto cidade de Nampula-Angoche. Segundo testemunhas, a carinha teria despistado e de seguida capotado, matando 4 pessoas no local. Acidentamos, mas eu não tenho bem confirmação que era uma velocidade ou era buraco, eu não sei de nada. Só que eu sei, só vi esse acidente. O motorista estava a andar com alta velocidade e não conseguiu dominar as pequenas covas que estão ali à frente. Então entrou no mato, na tendência de pôr o carro de novo na estrada, aí o carro capotou. Eu vinha de Maratane para cá, ele me ultrapassou ali em cima. Então, passa uma senhora para o outro sentido e ele estava a fugir a este. Então, entra na cova e não conseguiu tirar o carro tombou. A quinta vítima morreu no Hospital Central de Nampula. A STV não conseguiu apurar o número exato de pessoas que seguiam na viatura. Pelos vistos, foi um despiste e capotamento. Até então não temos resultados preliminares, mas só pelos vistos foi despiste e capotamento. Em termos de morte, ainda não conversei com os colegas, mas até o momento que eu cheguei, pusemos naquele carro que ali vai 4 óbitos, um ferido grave. Provavelmente que haja mais óbitos que já foram ao hospital. Vamos saber mais tarde. A bancada parlamentar da Frelimo defendeu hoje a necessidade de uma investigação perante as suspeitas de corrupção na aquisição de aeronaves da Embraer pelas linhas aéreas de Moçambique. A maioria parlamentar diz que caso se confirme que houve má conduta, os indiciados devem ser levados a tribunal. Reunida em sessão de conselho de bancada, a Frelimo manifestou preocupação com os alegados subornos no negócio da LAM com a Embraer. A bancada da maioria parlamentar defende que as autoridades judiciais devem fazer o seu papel para esclarecer a situação. Nós, relativamente a este caso das linhas aéreas de Moçambique, iremos, como bancada parlamentar, continuar a acompanhar. Vamos, se for necessário, e em sede do plenário da Assembleia da República, colocar esta questão ao Governo. Exortamos as nossas comissões de trabalho a analisarem com algum cuidado estas questões para perceber até que ponto nós deveremos ter gestores públicos a envolverem-se em tramóias. E porque os 2 nomes citados no escândalo, nomeadamente Mateus Zimba e José Viegas, são militantes da Frelimo, o porta-voz da bancada parlamentar diz que o partido não deve ser associado à eventual má conduta destes. O que nós queremos deixar ficar claro é que, como Frelimo, como deputados e no cômputo geral, os 4 milhões de membros deste partido distanciam-se e condenam veementemente todos os atos de corrupção e encorajamos à Procuradoria-Geral da República, ao Gabinete Central de Combate à Corrupção, aos juízes, advogados, a todas as pessoas de bem, a condenarem este tipo de atitudes. Até o momento, a Frelimo diz que sabe apenas o que vem sendo veiculado na imprensa, mas ainda assim exige que a situação seja esclarecida. O Governo e a Renamo ainda não alcançaram acordo sobre a proposta de descentralização. As 2 delegações reuniram esta tarde em separado com os mediadores internacionais. Espera-se que em pouco mais de 2 semanas a Comissão Mista submeta junto à Assembleia da República uma proposta de lei de descentralização. O primeiro encontro decorreu no período de manhã e juntou os mediadores internacionais e a equipa do Governo. A proposta de lei de descentralização e a cessação das hostilidades militares foram os temas discutidos. Segundo Mar Rafael, coordenador dos mediadores, ainda não há consenso efetivo sobre os pontos de agenda.
explicar a Renan, mas eu tenho que sair para não algum avanço sobre outras questões. Acho que temos uma base sobre outra sessão. No período da tarde, foi a vez da Renamo reunir-se com os mediadores internacionais, mas sem a presença de Mar Rafael, que seguiu viagem para a Itália. Coube ao padre Ângelo Romano dirigir o encontro. Estamos a ouvir as partes, estamos a trabalhar na nota classificação. Neste momento, resta um pouco mais de 15 dias para a Comissão Mista submeter a proposta de lei de descentralização na Assembleia da República, cuja sessão termina 20 de dezembro. Entretanto, o Presidente da República diz que é tarefa dos facilitadores internacionais criar condições para que as partes encontrem consensos. Para Filipe News, não convém que fiquem do lado de uma das partes. É uma tarefa de todos os moçambicanos. Os estrangeiros podem vir para dar a sua contribuição como amigos e por isso mesmo que os nossos amigos, a tarefa que podem exercer só pode ser esta: criar condições para nós nos entendermos e não nunca estar do lado de uma outra pessoa da família que estão em conflitos. Estamos conscientes dos esforços que temos estado a fazer. Eu sinto que, com o apoio e a consciência de todos os moçambicanos, estamos à altura de muito rapidamente atingir algum consenso. Não deixem essa missão para o líder da Renamo, Djakama, e o vosso presidente só. Se calhar, se fosse só dependência desses dois, já estaríamos a ter uma outra linguagem. O Presidente News recomendou hoje à sociedade que respeite pessoas com deficiência, falando hoje por ocasião do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se assinala amanhã. Para o Presidente News, incrementar uma maior inclusão seria o desafio do governo de hoje. Já as pessoas com deficiência dizem que o processo de inclusão não deve se limitar às leis, mas também a ações concretas. A sua comunicação revela que é especial, mas nem por isso diferente dos outros. Chama-se Erdília Langa e tem deficiência auditiva. Ela juntou-se a outras 116 pessoas com deficiência e pertencente a várias associações para, na Presidência da República, receber de Filipe News uma saudação por ocasião do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se assinala este sábado. Sim, estão e continuarão sempre no meu coração. News reconheceu que ainda há muito por se fazer para se ter uma sociedade verdadeiramente inclusiva. O chefe de Estado apelou à sociedade a pautar pelo respeito às pessoas com deficiência e diz que é preciso vencer a discriminação. Exortamos a todos os moçambicanos a assumirem uma atitude de respeito pela dignidade dos nossos concidadãos com deficiência. É dever de todos nós assegurar direitos iguais, combater todas as formas de discriminação, violência e exclusão social da pessoa com deficiência. Por sua vez, os portadores de deficiência reclamaram da falta de ações concretas na sua inclusão e dizem que não basta que se aprove leis. É preciso que a questão da deficiência seja entendida como uma questão transversal, daí que deve se refletir em todos os ministérios. Aliás, assistimos com bastante desagrado o banimento do CNAD, Conselho Nacional para a Área da Deficiência, que constituía uma plataforma para a materialização do que acima dissemos, portanto, a transversalidade dos problemas da deficiência. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência celebra-se este ano sob o lema promover a paz e acesso aos serviços básicos pela pessoa com deficiência e assegurar o desenvolvimento sustentável. A Inspeção Nacional de Atividades Económicas detectou hoje viciação de quantidades e peso em alguns estabelecimentos comerciais da cidade de Maputo. Entre os estabelecimentos constam padarias e supermercados, uma medida que vai abranger todas as províncias do país.
A equipa multissetorial constituída pela Inspeção Nacional das Atividades Econômicas e o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade, órgãos subordinados ao Ministério da Indústria e Comércio, cumpriram esta sexta-feira o segundo dia de fiscalização nos estabelecimentos comerciais na capital do país. Em cerca de 3 horas de trabalho, foram detectadas irregularidades em algumas padarias e pastelarias que vendem pão muito abaixo do peso estabelecido. Alguns responsáveis reconheceram o problema e prometeram regularizar a situação. Bom, no trabalho de equipe há sempre falhas e há também sempre roubos, então não posso assumir sozinho, né? Porque envolve muita gente, né? Vou reunir com a massa laboral para tentarmos fazer as devidas correções. Neste supermercado denominado 70, na Avenida Romão Fernandes Farinha, constatou-se venda de produtos com baixo peso, para além de que os preços cobrados estão acima dos valores colocados na prateleira. A diretora nacional das operações do INAI, Virgínia Muyanga, diz que esta instituição será implacável em caso de irregularidades e defendeu a necessidade urgente de regularização por parte dos comerciantes. Este é um trabalho inicial. Uma inspeção começa por este trabalho, levantamento das situações no terreno, e depois disso há o processo em si, que é o passo subsequente. A medida de fiscalização implementada pelo INAI e INOC estende-se por outras províncias do país para garantir melhor prestação de serviços ao consumidor, sobretudo nesta quadra festiva. A autoridade tributária quer reforçar o controle ao contrabando, ou seja, o combate ao contrabando de combustíveis e de bebidas. As novas medidas deverão entrar em vigor a partir do próximo ano. Será lançado um concurso público para a seleção da empresa que irá fazer análises laboratoriais. Semanas depois da tragédia de Tete, que matou pelo menos 100 pessoas, a autoridade tributária disse esta sexta-feira que vai reforçar o combate ao contrabando de combustíveis. A marcação de combustível passa por um processo químico de identificação do tipo de combustível. Há combustível em trânsito, há combustível para o consumo interno. No processo de marcação, nós sabemos qual é o combustível que é para o consumo interno, qual é o combustível que está em trânsito. Este é um aspecto. O outro aspecto é que há uma componente laboratorial que nos permite identificar se efetivamente o combustível tem todas as suas componentes químicas não adulteradas. Porque há combustível que é adulterado, é colocado no mercado e traz aspectos nocivos para o ambiente e para a longevidade dos equipamentos, as viaturas. Para o efeito, a autoridade tributária deverá lançar um concurso público para a seleção da empresa que fará as análises laboratoriais. A Amélia Nakar disse ainda que está em curso uma campanha de selagem de bebidas de tabaco, uma medida que visa reduzir o contrabando desses produtos. Os produtos devem ter uma identificação através de um selo. Se estes produtos não ostentarem este selo, devem ser retirados do mercado. E a selagem é feita por uma empresa credenciada, que o Estado deu a responsabilidade de proceder à selagem. Eles produzem as selagens, os importadores adquirem os selos e colocam nos seus produtos. As autoridades avançam que 60% dos produtos colocados no mercado são contrabandeados e o Estado perde só em bebidas cerca de 40% das receitas do imposto sobre o consumo específico. A presidente da autoridade tributária falava durante a inauguração das instalações da Câmara dos Despachantes Aduaneiros de Moçambique, uma infraestrutura orçada em 14 milhões de meticais. Passamos agora a ler um comunicado que nos vem da Presidência da República, no quadro da solidariedade do povo e do governo moçambicano para com o povo e governo cubano. O Presidente da República, Filipe Nyusi, designou hoje uma delegação de alto nível para participar nas exéquias do comandante Fidel Castro, a ter lugar em Santiago de Cuba de 3 a 4 de dezembro de 2016. A delegação é chefiada por Armando Guebuza, ex-Presidente da República, e integra
Íntegra, o ministro dos combatentes Eusébio Lambo, o veterano da luta Raimundo Pachimuapa, o embaixador extraordinário plenipotenciário da República de Moçambique junto à República de Cuba e Miguel Caima e António Macheve, diretor adjunto para a Europa e América no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. A delegação é portadora de uma mensagem do Presidente da República endereçada ao seu homólogo cubano Raul Castro. Acabamos de ler na íntegra o comunicado da Presidência da República em relação à designação de uma delegação moçambicana das exéquias fúnebres de Fidel Castro. E no próximo bloco, veja, em reunião com o partido MPLA, José Eduardo dos Santos desmistifica ou não em relação à sua recandidatura. É uma resposta que teremos no próximo bloco, após o intervalo. Até já. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para quem... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é que reina. Mas a minha questão agora é: estou lesado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias.
Todos os dias usamos condimentos e molhos nas refeições. Muitas ideias são embutidas nos recipientes que contêm maionese e outros itens. No Japão, os recipientes de alimentos continuam sendo inovados para se tornarem mais fáceis de abrir, práticos para usar e manterem os conteúdos mais deliciosos. Foi desenvolvida também uma tampa que pode ser aberta sem muita força, mesmo por idosos. As tampas convencionais para garrafas de molhos contam com uma tampa externa que se abre e então há um anel que tem que ser puxado com força. No entanto, com esta nova estrutura, quando a tampa externa é girada para a direita, a parte interna se abre automaticamente e requer pouca força. Ela foi desenvolvida para atender às exigências dos usuários que queriam tampas fáceis de se abrir. O molho de soja é um condimento popular e essencial na mesa japonesa. Quando o molho de soja entra em contato com o ar, com o tempo ele se oxida, deteriorando seu aroma e sabor. Então foi desenvolvida uma embalagem que retém a frescura do molho de soja, além de ser fácil de usar. Ela foi desenvolvida por uma companhia que pesquisa e desenvolve materiais para filmes e formas de embalagens. A companhia está constantemente em busca de embalagens para conteúdos líquidos. Ele diz, uma embalagem ideal deve ser capaz de manter o estado de quando está lacrado, mesmo após ter sido aberto, até o seu conteúdo acabar. Seria fantástico se pudéssemos produzir um recipiente como esse. Vamos ver o que acontece quando o molho de soja entra em contato com o ar. Este é o molho de soja de um recipiente convencional aberto 3 anos atrás, usado em uma experiência para comparar recipientes. Este é o molho de soja da nova embalagem que foi aberta na mesma hora. E este é o molho de soja de um recipiente que acabou de ser aberto. A cor do molho de soja do recipiente convencional, no qual logo entra em contato com o ar, tornou-se escura. Em comparação, no caso do novo recipiente, mesmo após 3 anos, a cor do molho de soja é similar à do molho de soja recém-aberto. O segredo da estrutura do novo recipiente está na sua boca. O orifício para verter o líquido do recipiente interno é feito com um filme especial, muito fino. Ela se alarga quando o conteúdo é vertido. Quando terminamos de verter o líquido, a boca se fecha, impedindo a entrada do ar. Além do molho de soja, este recipiente pode ser usado para outros líquidos, tais como suco de laranja e café. A inovação nos recipientes de alimentos avança atendendo às necessidades dos consumidores. O desenvolvimento de embalagens mais úteis e convenientes continua. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é? Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento? Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares.
com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. De volta à informação no Jornal da Noite, o presidente angolano José Eduardo dos Santos, no poder há 37 anos, lançou hoje a campanha do seu partido às eleições legislativas de 2017. Disse que o MPLA não serve uma maioria, ou seja, só serve uma maioria, mas não confirmou ou desmentiu a sua retirada da vida política antes da votação. José Eduardo dos Santos ainda não disse se pretende recandidatar-se à presidência, mas a sua continuidade no comando do partido vem sendo motivo de especulações da imprensa angolana, apontando para a possibilidade de o chefe de Estado indicar um sucessor como próximo candidato do partido às eleições gerais. As eleições em Angola estão previstas para agosto de 2017 e José Eduardo dos Santos anunciou em março também, em um discurso de abertura de uma reunião ordinária do Comitê Central do MPLA, a intenção de abandonar a vida política ativa. O potencial sucessor de José Eduardo dos Santos é o atual ministro da Defesa, João Lourenço, eleito no Congresso de agosto como vice-presidente do MPLA. O presidente angolano já anunciou por mais de uma vez a intenção de não se recandidatar e depois voltou atrás nessa intenção, mas é a primeira vez que põe em documento escrito o nome do seu sucessor designado. Nos últimos dias aumentam também as especulações sobre a saúde do chefe de Estado, acentuadas com viagens constantes para Barcelona, Espanha, onde alegadamente estará a receber tratamento médico. José Eduardo dos Santos está no poder desde setembro de 1979, após a morte do primeiro presidente angolano, Antônio Agostinho Neto. O presidente da Gâmbia admitiu a derrota nas eleições presidenciais anunciadas, assim o fim de uma liderança de 22 anos na pequena nação da África continental. Os gambianos foram chamados às urnas para eleger o novo presidente da República, que vai sair entre o atual Yahya Jammeh, o principal candidato da oposição Adam Barrow e o antigo deputado Mama Kandeh. O atual presidente Yahya Jammeh está no poder há 22 anos e procura a sua quarta eleição, depois de ter tomado o poder através de um golpe de Estado. Desde ontem e pela primeira vez, todas as ligações à internet e telefónicas para o estrangeiro foram cortadas sem qualquer justificação por parte das autoridades. Além disso, o presidente emitiu uma diretiva impedindo qualquer tipo. Um processo de limpeza étnica está em curso em várias regiões no Sudão do Sul, afirmam peritos da Organização das Nações Unidas no final de uma missão de 10 dias naquele país, mergulhado num conflito desde dezembro de 2013. A ONU denuncia a existência de um processo regular de limpeza étnica em curso em várias zonas do Sudão do Sul. O organismo fala de manobras como a fome extrema, violações coletivas e a destruição de várias aldeias. De acordo com o chefe de uma delegação de Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, em todos os lugares onde a comissão escalou, há pessoas dispostas a derramar sangue para recuperar as suas terras perdidas no processo de separação do Sudão. Independente desde 2011, o Sudão do Sul mergulhou em dezembro de 2013 numa guerra civil que já causou milhares de mortos e mais de 2,5 milhões de deslocados. No comunicado, o chefe da delegação da ONU considera que o cenário está montado para uma repetição do que aconteceu no Ruanda e a comunidade internacional tem a obrigação de o impedir. E para ver a seguir, a Politécnica foi afastada das meias finais da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol. É uma notícia para desenvolver no próximo bloco, mas antes, as previsões meteorológicas para este sábado, a começar pela zona sul do país. Maputo registrar a máxima de 29 graus, mínima de 20, Xaixai com 28, máxima e mínima de 21, Inhambane com máxima de 28, mínima de 18 graus Celsius. Zona centro do país registra máxima de 30 graus, mínima de 24, Chimoio com máxima de 28, mínima de 19, Tete com 39 graus, mínima de 25 e Climane com 32, mínima de 25 graus Celsius.
No norte, a cidade de Nampula registra máxima de 38 graus, mínima de 23, Lichinga com máxima de 30, mínima de 18 e Pemba com 31 graus, máxima e mínima de 24 graus Celsius. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas.
Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. A Sé Catedral de Maputo, um dos fortes postais da capital de Moçambique, foi inaugurada em agosto de 1944, depois de 8 anos de construção. Este magnífico e sagrado edifício, formado de betão armado, contou com a arquitetura do engenheiro Marcial Freitas e Costa, o mesmo que projetou e construiu o campo do ferroviário na Baixa da cidade. O material utilizado foi trazido de várias partes do mundo. O primeiro local de culto religioso católico aqui na cidade de Lourenço Marques foi ali na Fortaleza, onde ainda hoje se encontra uma capelinha no seu interior. À medida que o número de colonos, eram esses praticamente os únicos católicos que havia na altura, foi crescendo, foi-se avolumando a necessidade de ter uma igreja própria. E essa igreja foi construída naqueles terrenos onde hoje está o Palácio da Rádio Moçambique. Só em 1936 é que foi possível fazer-se o lançamento da primeira pedra do edifício da Catedral. E, curiosamente, o engenheiro que fez a planta e que dirigiu a sua construção foi o engenheiro Freitas e Costa, o mesmo que fez o estádio do ferroviário na Baixa. Começou, portanto, a construção em 1937 e demorou 7 anos, acabando por só se concluir em 1944. Esta catedral, além de ser a sede da Igreja Católica em Moçambique, contém vários objetos de extremo valor. Um deles é a imagem americana que foi enviada de Nova Iorque pelo arcebispo Sberman, que na altura era cardeal. Ele esteve presente no lançamento da primeira pedra. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar o túmulo do cardeal Dom Teodósio Clemente de Gouveia, que foi o primeiro arcebispo de Lourenço Marques. E, portanto, a pessoa sob cuja orientação e sob cujo governo pastoral se levou a efeito a construção da catedral. Ele faleceu em 1962 e foi enterrado aqui dentro. Já nessa altura, em 1944, foi posto aqui dentro da igreja um quadro relativo ao Império do Monomatapa e à missionação de Dom Gonçalo da Silveira junto do Monomatapa. No edifício construído na época colonial, de 37 a 44, já havia esta noção de igreja, a igreja como lugar de todos. A visita do Papa João Paulo II, que aqui mesmo na catedral esteve reunido com jovens de todo Moçambique. Temos ao fundo da igreja um altar que ele ofereceu, ele celebrou a missa tanto no estádio da Machado. E esse altar, tanto do altar de que ele serviu lá, veio para aqui. As cadeiras em que ele esteve sentado e a sua comitiva durante essa visita também estão aqui na catedral. Este edifício caracteriza-se pela sua estrutura e decoração e contém uma história muito rica. A catedral é a sede da Igreja Católica e faz parte da cultura do nosso país. A manutenção vai sendo feita à medida do possível, com os fundos, portanto, da própria paróquia, com algumas ajudas que nos vêm de diferentes lugares e nesses lugares devemos também incluir o governo de Moçambique e depois também numerosos benfeitores. E entre eles eu quero citar um caso pouco conhecido dos Caminhos de Ferro. Portanto, o engenheiro Marcial de Freitas e Costa, que foi quem, portanto, fez o desenho e dirigiu a construção da catedral, era diretor dos Caminhos de Ferro. Não podemos esquecer numerosos benfeitores, tanto por parte da Santa Sé, portanto, da cúpula da Igreja Católica, quer por parte de numerosos missionários, quer ainda a partir de singulares e de pequenas contribuições também de moçambicanos, nomeadamente daqui da paróquia.
Volta às notícias no Jornal da Noite. Voltamos a recuperar a notícia sobre as eleições na Gâmbia. O presidente da República daquele país admitiu a derrota nas eleições presidenciais, anunciando assim o fim de uma liderança de 22 anos na mais pequena nação da África continental. Yahya Jammeh, que chegou a dizer que governaria o país durante milhões de anos, se Deus permitisse, estava a tentar ganhar o seu 5º mandato presidencial à frente da Aliança para a Construção e Reorientação Patriótica, depois de ter tomado o poder em 1994 num golpe de Estado. A televisão estatal noticiou, segundo a AFP, que o presidente derrotado faria uma declaração ainda esta sexta-feira para congratular o líder da oposição, Adama Barrow, de 51 anos. Barrow, até agora um desconhecido empresário, era o candidato presidencial apoiado por vários partidos políticos que se juntaram pela primeira vez e ganharam apoio popular até então sem precedentes. A eleição de quinta-feira foi marcada por um apagão de internet e das comunicações internacionais, levando alguns grupos e os Estados Unidos da América a condenar a iniciativa. A Gâmbia é uma pequena ex-colônia britânica rodeada pelo Senegal e faz fronteira a sul com a Guiné-Bissau. E agora, atualizações do Afrobasket. O Ferroviário de Maputo garantiu a qualificação para as meias finais da prova ao vencer o GSP da Argélia por 69-57. Amanhã as locomotivas defrontam as angolanas do 1º de agosto e quando forem 20 horas. Para mais detalhes, vamos ao encontro de Elísio Amousse no pavilhão de Machaquén. Boa noite. Portanto, esta é a festa que caracteriza a vitória do Ferroviário de Maputo neste jogo diante desta formação do GSP da Argélia. Uma vitória por 69-57, conforme as imagens mostram, o público satisfeito com esta vitória, um público que veio puxar muito por esta equipa do Ferroviário de Maputo, que teve muitas dificuldades tanto para vencer esta formação do GSP da Argélia, tendo perdido os primeiros 2 períodos, mas a partir do 3º período a formação do Ferroviário de Maputo conseguiu puxar dos galões, graças à boa prestação da Anabela Cossa, Enguivil do Mucauro, Ornélia Mtombeni, que conseguiram fazer com que esta formação locomotiva conseguisse, portanto, chegar à final desta partida com uma vitória por 69-57. A festa é total no pavilhão do Machaquén, quando as atletas, portanto, agradecem o apoio do público presente neste jogo. Vamos ouvir agora o que o técnico do Ferroviário de Maputo vai dizer em relação à prestação da sua equipa neste jogo. Então, nós, Ferroviário, não temos outra coisa a fazer, senão tentar parar essa capacidade do 1º de agosto, seja na posição 1, 2, 3, 4 e 5, para ver se temos aqui com cabeça erguida amanhã. Tanto como referenciado, o Ferroviário de Maputo teve imensas dificuldades neste jogo. Saiu a perder o primeiro período por 21-14, o segundo período por 34-30, mas os 2 últimos períodos teve mais forças, mais experiência, veio ao de cima, saindo a ganhar o terceiro por 49-54 e o último período, portanto, com este resultado de 57-69. Agora, para amanhã, sábado, vem aí o 1º de agosto de Angola, uma equipe que o técnico da formação moçambicana diz que vai ser difícil, mas em todo caso é uma partida que é para se lutar até as últimas consequências. As imagens são de Sebastião Gomana, Elísio Amousse para a STV. Elísio a reportar a festa no pavilhão de Machaquén devido à vitória do Ferroviário de Maputo e a passar para as meias finais, o grande jogo amanhã. E a Politécnica foi afastada das meias finais da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol ao perder diante do Interclube de Luanda por 33-62. Assim, as universitárias vão lutar pelo escalonamento do 5º ao 8º classificado da prova. A entrada das universitárias até foi bastante promissora ao responder positivamente aos pontos que eram conquistados pelo Interclube, que ainda não tinha se encontrado na partida. As 2 equipas foram se equilibrando em pontos até o fim do primeiro período, altura em que o marcador assinalava 10-12 a favor das angolanas. O público presente ganhava força para apoiar a Politécnica, afinal, mostrava sinais de querer ombrear com as atuais vice-campeãs africanas. Mas foi sol de pouca dura.
O segundo período, já com o esquadrão completo das polícias de Angola, nomeadamente com a entrada de Paulina Ngoca, que acabou sendo a melhor marcadora com 13 pontos, e Angeline Golome, as universitárias não resistiram à pressão e acabaram sucumbindo ao poderio do adversário. Nesse período, a Politécnica só marcou 4 pontos, enquanto o Interclube marcou 19 pontos, fixando o resultado em 14-31. Daí para frente, o Interclube foi gerindo o resultado e o esforço, já pensando nas meias finais, dando ao Apolinário Paquete a oportunidade de substituir todo o 5 base pela segunda linha de jogadoras. Estas não deixaram seus créditos em mãos alheias e puxaram dos galões para uma vitória que crescia a olhos vistos perante uma Politécnica que não tinha argumentos para contrariar o resultado. Quanto mais as angolanas eram certeiras nos lançamentos, as moçambicanas fartavam-se de falhar, algo que mereceu um reparo de Hélio de Souza. É preciso trabalhar a questão psicológica das atletas, é preciso trabalhar mais sincronizar mais os movimentos, portanto isto tudo vai ajudar. O Interclube de Luanda acabou vencendo a partida por números esclarecedores, uma diferença de 29 pontos, ou seja, 33-62, resultado que mostra claramente os objetivos desta equipa na prova. Agora, que vem o próximo adversário, tal como disse o técnico das polícias angolanas. Qualquer uma delas, eu penso que são adversários dignos de todo o respeito. Vamos ficar aqui, naturalmente, para vermos quem nos caberá durante amanhã e, com base nisso, naturalmente, prepararmos o jogo que iremos ter amanhã. E Maputo acolhe de 5 a 10 de dezembro o Campeonato Africano de Vela e Canoagem nas classes Laser e 420. A prova vai contar com cerca de 75 atletas em 6 países africanos que confirmaram participação. Depois de ser a capital africana do basquetebol, a cidade de Maputo, mas concretamente a Praia da Costa do Sol, vai ser novamente capital africana a partir deste domingo, desta feita na modalidade de vela e canoagem. As classes Laser e 420, esta última pela primeira vez em África, serão as que vão movimentar cerca de 75 canoístas de 6 países de idades entre 15 e 21 anos, que já confirmaram a sua participação, nomeadamente Moçambique, país anfitrião, África do Sul, Angola, Seychelles, Argélia e Tunísia. Um dos principais objetivos desta competição africana no país é a massificação da modalidade. Queremos popularizar cada vez mais a vela e canoagem como forma de fazer o aproveitamento máximo da nossa costa, dos nossos rios e preparar jovens que é para defender a pátria nesse domínio. Esta é a primeira vez que o país acolhe uma prova de grande envergadura, depois que acolheu provas de vela nos Jogos Africanos de 2011, onde atletas moçambicanos subiram ao pódio sendo medalhados. A meta continua em alcançar o pódio nesta prova. Sabemos que os outros também têm vindo a treinar. Só para dar um exemplo, temos alguns atletas que estiveram a participar nos Jogos Olímpicos, que também vão participar nesta prova e esperamos lutar de igual com os outros para ver se conseguimos alcançar os lugares do pódio. E porque vela e canoagem dependem das condições climatéricas, espera-se que o vento possa permitir que as provas decorram sem sobressaltos. Até agora a previsão mostra que vamos conseguir ter regatas durante a semana. E se não conseguimos, é algo que temos que decidir na hora, se um dos dias fazemos mais regatas para compensar o dia que não vai poder entrar-se no mar. Esta competição também vai servir de preparação do africano de vela e canoagem nas classes 420, Laser e Optimist, que o país vai acolher em 2018. E agora as notícias que nos chegam de Angola. Já é oficial, o ministro da Defesa de Angola, João Lourenço, foi indicado pelo chefe de Estado e presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, para ser o candidato do partido Presidente da República às eleições de 2017. Avançou hoje a Rádio Pública Angolana. Para o número 2 do MPLA às eleições gerais de 2017 e candidato a vice-presidente, foi indicado e aprovado na reunião do Comitê Central do Partido, que se realizou hoje em Luanda. O nome do atual ministro da Administração do Território, Bonito de Souza, para presidente da Assembleia Nacional na lista do MPLA, volta a ser proposto Fernando da Piedade Dias dos Santos, que já está atualmente em funções. Acrescenta a informação divulgada pela Rádio Estatal que, ao início da noite, começou a promover os debates sobre a nova liderança em perspectiva. João Lourenço, de 62 anos, é vice-presidente do MPLA desde o Congresso do Partido em agosto último e deverá ser
ser apresentado publicamente como cabeça de lista de partido a 10 de dezembro, no arranque da campanha eleitoral ou pré-eleitoral em Luanda. Uma notícia sobre o candidato do MPLA em Angola às eleições legislativas 2017, a encerrar a edição do jornal de hoje. Boa noite, obrigada pela audiência e até amanhã, um ótimo fim de semana. Boa noite.